Boa noite, galera. Está começando mais um Só para Ver. E hoje nosso tema vai ser abordar temas sobre TCC, como que é a prática de fazer um TCC. E para abordar esse tema, chamamos a nossa amiga de publicidade, a Raio. Muito prazer, Raio. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu me chamo Mari Medina e esse aqui... Eu sou o Ryogo, gente. Prazer aí novamente estar apresentando para vocês o podcast. Hoje é a nossa convidada aqui muito especial, por um motivo em específico mais legal ainda, que ela é aluna do ensino médio, então a gente vai ter uma visão diferente de TCC, né, de processos ali de TCC e tudo mais, lógico, né, todos trabalham ali com a finalização do curso e tudo mais, só que, sendo uma visão do ensino médio, é uma visão diferente do que normalmente a visão de PAV, né, então a gente vai ter essa conversa aqui hoje para elaborar um pouco sobre. E aí, perguntando já, você comentou aqui antes da gente começar, né, a gente estava conversando, você comentou que no passado já fez um trabalho de conclusão, né? De qual tema que era esse trabalho? Foi abandono de pets em São Paulo. E como que foi produzir? Foi bem complicado, porque além de tudo a gente teve que ver muita coisa muito explícita. A gente pesquisou por muitos sites, não só o da campanha do Caramelo, só que muitos outros sites, muitos outros casos que não são tão repercutidos por aí sobre abandono não só de cachorro, de gato, mas também de cavalo, de boi, Nossa, que acontece muito por aí, não só abandono, mas maus tratos, é muito mais frequente do que a gente vê. Então foi bem complicado, e além de tudo também foi meio complicado de encontrar mais informações. E o mais difícil, claro, foi conseguir alguém para falar sobre isso na nossa escola, que era obrigatório a gente chamar alguém para falar sobre isso, alguém que já tem experiência nesses casos de resgates. E por que vocês escolheram esse tema? O que tocaram mais vocês? Se vocês já gostam de animais ou quer fazer alguma coisa na área com animal também? Assim, eu cresci criando cachorro. A gente teve criação de pitbull. Meus pais, eles, desde que eu nasci, a gente já tinha um cachorro lá enorme do meu lado crescendo. Então eu sempre tive muito esse carinho pelos animais. A gente teve algumas crias, eram muitos cachorrinhos para cuidar. Eu sempre tive muito apego por qualquer tipo de animal no geral. Hoje em dia eu tenho cachorro, gato, galinha, Tem passarinho. galinha? Eu tenho galinha. Nossa, que legal! E foi legal abordar isso por conta disso, pela experiência, por mais que pouca, mas eu tinha experiência. Além disso, as meninas que estavam fazendo trabalho junto também tinham esse carinho, essa mínima, mas também experiência. E foi muito pelo emocional, de tipo, a gente gosta desse tema, então vamos usar ele. E durante a produção do trabalho, assim, como era ver os exemplos assim que você deu, né, de maus tratos e de ver explícito, né? Você vê aquilo acontecendo e depois, tipo, chegar em casa e ver o seu bichinho ali, tipo, pensar, pô, poderia ser ele. É complicado, mas também ao mesmo tempo é bom olhar para o que a gente tem e falar, poxa, ainda bem que a gente não tem esse pensamento dessa pessoa de ser tão mal no nível de fazer aquilo sem ter dó nenhuma. Era muito ruim, mas ao mesmo tempo muito bom saber que muitos daqueles animais foram resgatados e foram cuidados devidamente depois, porque nesses sites que tem mostrando dos casos, eles também colocam o antes e o depois. Aí coloca o decorrer, tem muita coisa nesses sites. Legal, interessante. E uma pergunta assim, de agora do curso que você está fazendo agora, né, que é o de publicidade, você pensa em já alguma coisa para o desenvolvimento do seu trabalho tem a ver com esse TCA que você fez? Então, provavelmente sim, porque se a gente dá uma olhada nas ONGs e nos influenciadores que trabalham com isso, eles não têm muito, eles não são muito mostrados para o público. Uhum. Tem público, sim, esse nicho de resgate animal, só que muitas vezes as pessoas elas não prestam atenção às outras, né? E eu acho que se a gente, por exemplo, tentasse entrar em contato com um influenciador pequeno e falar, tá, a gente vai fazer isso para você, é só para o nosso trabalho, a gente vai tentar ajudar você o máximo possível a trazer mais pessoas para o seu perfil.
Uhum. A gente tem essa opção, a gente tem a opção também de fazer uma campanha todinha, a gente não precisa só focar em um, a gente pode fazer uma campanha todinha para uma ONG, aí seria até acho que melhor, porque aí é o ano todo do trabalho, né? Uhum. Ou então fazer uma agência própria para a gente focar nisso, em divulgar esses casos, em divulgar esses influenciadores e ver como isso funcionaria. Aí teria que esperar muito, teria muito trabalho, mas ainda assim eu acho que seria uma coisa maravilhosa de se fazer. E como é que foi a parte da pesquisa, assim, desse trabalho que você está querendo trazer até para esse curso aqui de publicidade? Como foi a parte da pesquisa, assim? Foi muito trabalho? Como foi você correr atrás das ONGs ou achar pessoas ou até resgatar os animais da rua, fazer essa divulgação dos animais na rua? Como é que foi isso? Olha, pera, não entendi a pergunta. Como é que foi o processo da pesquisa, Da assim, pesquisa? do Ah, sim, trabalho para você pesquisar os animais da tá. rua ou achar ONGs que tivessem a ver? Sim, a gente também fez trabalho sobre ONGs de resgate animal. Eu acho que o curso de publicidade em geral é muito sobre sempre ter um trabalho que é muito difícil de se desenvolver. A gente tem trabalho de fazer agência, a gente teve trabalho de campanha publicitária, e a gente teve um dos trabalhos ano passado de técnicas publicitárias, que foi exatamente isso. A gente teve que ir atrás de tudo de uma ONG, aí sorteou as ONGs e a gente ficou com a do Caramelo. Uhum. Ah, que E você já tinha visto no outro trabalho, inclusive, sim, né? Que também. legal. Foi bem assim. A gente tem bastante pé por onde começar disso. Uhum. E como foi a do Caramelo, é muito fácil, porque é uma ONG muito conhecida. Então tem tudo no site deles, eles têm várias partes no site quando você entra para ver várias coisas. Tem a parte de doação, tem a parte de adoção, que é muito fofa, que você vê tem muitos bichinhos sem perna. E aí você pensa, ah, eu posso, então eu vou pegar para cuidar, né? Uhum. Também tem eles mostrando dos casos mais importantes, como teve um que era da casa abandonada, que tinham diversos cachorros Yorkshire cheios de pelo embolado. Aí depois eles mostravam eles bem saudáveis. Então é bem fácil encontrar quando é uma ONG mais famosa. Agora, que nem do nosso TCA, foi um pouquinho mais difícil, mas é até que de boa de encontrar. Você disse que teve um sorteio, né? Para fazer esse trabalho que caiu com a ONG dos caramelos e tudo mais. Teve alguma interação que você teve com algum amigo da sua sala, amiga, que caiu com alguma ONG muito difícil assim de se trabalhar ou com algo que era muito escasso? Não, porque o professor ele ajudou a gente, ele deu uma boa facilitada na hora de mandar pra gente quais eram as ONGs, Uhum. então não foi difícil pra ninguém. Foi um trabalho bem fácil, em geral. Legal. E você já comentado da questão também do influenciador, né, que vocês tinham levado para a escola de vocês e tudo mais. Quando vocês levaram esse influenciador para a escola, como é que foi a dinâmica que vocês fizeram com ele na escola? A gente separou umas perguntas e a gente, da plateia mesmo, a gente foi e fazia. Uhum. Então foi muito legal, porque ele é focado em resgate de pitbull. Porque, querendo ou não, pitbull hoje em dia é muito maltratado, né? Uhum. Assim, por conta do perigo que as pessoas veem na raça. Então, ele faz muito conteúdo sobre resgate de pitbull. Então, a gente foi atrás das perguntas como se é difícil você pegar e conter, às vezes, um cachorro desse, né? Porque, querendo ou não, é um cachorro muito forte. Sim. E para resgatar, às vezes, ele tá numa situação que ele tá com medo de tudo ao redor dele. Uhum. Essa foi uma das perguntas, e também tiveram outras que eu não me lembro bem, mas era tudo caminhando para isso. E como é que vocês chegaram nesse influenciador? Você já conhecia? Você pesquisou no Instagram? Como é que foi? Ou o professor mesmo, seu orientador, indicou? Como é que foi? Sim, então, meu avô, ele acompanha esse influenciador desde 2020. Então, eu conversando com meu avô, nosso trabalho é esse, e tudo mais, ele virou assim, tem esse influenciador aqui,
por que você não tenta mandar mensagem? E a gente mandou mensagem e ele respondeu e a gente começou a planejar as coisas e foi assim, foi bem fácil. O planejamento ali com ele foi difícil de levar ele pra escola, coisas do tipo? Um pouquinho, porque, querendo ou não, ele tinha uma agenda muito cheia. Que ele estava tendo que resgatar animal, às vezes tendo que fazer algum trabalho à parte para conseguir pagar medicamentos dos animais. Mas depois que, como foi muitos meses de planejamento, deu para organizar bem e deu tudo certo no final. Você sente que esse contato assim, com o influenciador foi a parte mais difícil do trabalho ou teve alguma outra coisa que você sentiu que pesou muito também? Foi a mais difícil, porque de resto, no geral, o trabalho foi muito de boa. Além do influenciador, a gente também fez a gente recolheu latinha não, aqueles lacres de latinha e também tampinha de garrafa. E em um shopping mesmo a gente foi e colocou eles naquela. Tem no shopping Campo Limpo, eles têm uma garrafa que aí você enche com as tampinhas e um lacre de acrílico que você enche com os lacres de latinha. Uhum. A gente também fez esse recolhimento. Ah, legal. Eles costumam fazer cadeiras de rodas com essa. Sim, sim. E nesse caso eles vendem para ONGs que mexem com cachorros, com resgate de animais, no geral. E essa foi a parte mais difícil, assim, quanto a pesquisa, assim, do trabalho. Eu falo a escrita mesmo, né? Que tem justificativa, metodologia. Como que foi fazer essa parte do trabalho mais teórica, assim? Foi fácil? Você tem que ler bastante? O orientador também ajudou, facilitou? Foi fácil porque, no geral, todo mundo ali estava muito empenhado. Era um grupo, se não me lembro bem, de 6 ou 7 pessoas. Então a gente conseguiu dividir bem tudo. Todo mundo estava muito empenhado. Eu adorei esse tema, porque é um tema que eu já gostava. Eu adorei ter que fazer aquilo, ter que escrever sobre o que eu gosto, e ainda por nota. Juntou duas coisas maravilhosas e, no geral, foi bem de boa. Você comentou que a agenda do influenciador que vocês estavam trabalhando era muito apertada, né? E eu queria saber da agenda de vocês, assim, como é que era conciliar a vida pessoal com o trabalho. Muitas vezes acredito que seja muito escasso, né, os dias que estejam disponíveis ali. Sim, na época, no comecinho do ano, eu já estava inscrita para um monte de clube que tinha na minha escola. Eu ia concorrer de novo a presidente do Grêmio, era a Academia Estudantil de Letras que eu ia pegar a cadeira finalmente. Que legal. Também tinha o Imprensa Jovem. Eu ia participar dos três, só que aí quando começou a passar os meses, eu percebi que não ia dar. Uhum. Aí eu foquei completamente no trabalho e saí de todos os outros clubes para focar nisso. Então, foi um pouquinho difícil de conciliar nesse começo, mas depois que eu deixei de lado tudo para só focar no trabalho, tudo começou a andar ainda melhor. Aí no finalzinho, no meio do ano pro final, eu comecei a trabalhar com a internet. Aí eu dava para conciliar por conta dos horários. Como a gente estudava de manhã, aí eu tinha a tarde toda para separar. Essa parte é para o trabalho, essa parte é para fazer a live que eu quero fazer. E era assim. Você trabalha com lives, né? Você tem alguma influência ali, tipo, no meio das streams, que, né, hoje em dia o mundo de stream é muito grande, né? Tanto na Twitch, outras plataformas. Tem algum conteúdo, assim, voltado para esse nicho que você acompanha, ou algo que você pretende fazer, talvez? Olha, na Twitch, infelizmente, não tem. Porque, querendo ou não, muitas pessoas só fazem aquele tipo de live específico. Geralmente é jogos, ou então tem o IRL, né? Só pega o celular ali, vai andando pela rua, Sim. conversando com qualquer pessoa que apareça. Mas no TikTok, se você abre, ele tem muito mais conteúdo, muita mais gente fazendo muitas outras coisas. Por exemplo, tem sim influencers que abrem a live para falar sobre a situação da ONG, para falar sobre a situação ali de onde ele tá, como tá o aluguel, como tá sendo ter que cuidar dos cachorros ou dos gatos. Só que ainda assim é difícil de encontrar. Eu acho que, infelizmente, quando você começa com um conteúdo específico, é difícil você mudar. Muitos influenciadores
já tentaram mudar, tem um que eu acompanho desde pequenininha. Ele começou com conteúdo de jogos e ele passou a tentar fazer conteúdo de ler história no Reddit, ver vídeo no Reddit. Acabou que o canal dele caiu. Aí ele teve que voltar para os jogos para ele voltar a ter aquelas visualizações, aquele público. Então, e eu já estou fazendo live faz 3 anos. E eu comecei há 3 anos com os conteúdos de jogos. Uhum. Seria muito bom, só que demandaria muito trabalho, muito psicológico, para trabalhar com isso dos animais, porque é muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu já tive cachorro, nossos cachorros já tiveram surto de carrapato, surto de sinomose, e é muito complicado, é muito dinheiro, tem que ter uma base para conseguir fazer aquilo. Uma base de pessoas, uma base de um trabalho bom, mas seria maravilhoso. Eu Uhum. adoraria, mas é quase E não é nesse impossível. trabalho aí, você Só que é já muito teve difícil. alguma coisa que fez com que você e o seu grupo pensassem em desistir em algum momento? Falou, não, não dá mais? Ou teve aquele momento de estresse, assim, em grupo também? Estresse em grupo teve um pouco, porque, querendo ou não, é ensino fundamental, crianças. Eu acho que qualquer trabalho, no geral, até o final do ensino médio, tem muito problema disso. Porque adolescentes e crianças, no geral, pré-adolescentes, é muito hormônio, é muita briguinha. Então, assim, teve um pouquinho ali de março até junho, mas depois todo mundo ficou muito focado em só terminar o trabalho e fazer aquilo e acabou. Por um momento eu pensei em desistir, em tentar ver se dava pra trocar de tema, trocar de grupo, porque é que nem eu falei, precisa de muito psicológico. É muito forte as coisas que aparecem, que você vê, que você lê. Às vezes você vê algum cachorrinho que não resistiu, algum gatinho que não resistiu. É muito triste. Muito, muito. Você tinha comentado da plataforma de live, né, que você faz. Qual que você prefere fazer? Em qual plataforma assim, você acha que tem uma desenvoltura melhor? TikTok. O TikTok tem uma. Nossa, é muito fácil de você crescer lá. Uma vez eu tive 1.000 curtidas em pouquíssimo tempo no TikTok, porque é muito rápido. Só que o, o aplicativo que eles usam para fazer é muito difícil de usar. As cai muito fácil, sem falar que no TikTok uma palavrinha que eles não gostam, eles já deixam você suspenso por tipo 5 minutos. E eu prefiro a Twitch. Eu gosto mais da Twitch, no geral, porque é mais fácil de usar. Além de ser mais fácil de usar, eu já estou muito acostumada. Só que eu também queria muito fazer no YouTube. Só que é a mais difícil, a plataforma mais difícil de você fazer live e crescer é o YouTube. Mas, no geral, eu prefiro a Twitch. O YouTube recomenda muito pouco, né? É porque, o algoritmo do YouTube é muito ruim. Pra você crescer com vídeo no YouTube é muito difícil também. Não é à toa. Porque, assim, as pessoas, elas vão porque elas já estão acostumadas. Se você está acostumado a ver tal youtuber, você só vai ver aquele youtuber. E acabou. É assim que funciona o YouTube. Já no Twitch, eles indicam, às vezes tem aquele, drop ativado e não sei o que, tem isso também na Twitch, os drops. Os drops ajudam muito a chamar as pessoas pra, tipo, fica aí tanto tempo e você vai ganhar isso daqui em tal joguinho que você gosta de jogar. Então a Twitch, ela é melhor por conta disso, na minha opinião. O nosso tempo já está acabando, aí eu queria fazer uma última pergunta para você, uma dica que você dá para a galera que vai começar a fazer o TCC, qual a dica que você dá para eles continuarem empenhados até o final e não desistir? Eu acho que é muito de foco. E também, antes de começar, ver se não é um tema que você não vai querer desistir no final. É um tema que todo mundo do seu grupo concorde que, pô, é um tema legal, a gente vai gostar, a gente não vai desistir no meio. E acho que essa é a maior dica, pegar uma coisa que vocês realmente vão gostar. Uhum. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação hoje. Foi um prazer. A nossa conversa foi maravilhosa. Mas a gente já vai encerrar, porque o nosso tempo está acabando. Mas antes, se você quiser divulgar suas redes sociais, o seu canal, para a galera poder curtir.
É simples, é a raio, só que ao invés do A no raio, é um 4. É assim, né? Todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome. Tem algum U a mais? Não, Não? não. Só raio mesmo. Só raio, é. Então, tranquilo. Fácil de achar, então. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal do ETEC Só Pra Ver, divulguem. Comentem aí pessoas que vocês gostariam de ver ou conversas que vocês gostariam de ter. E é isso, gente. Muito obrigado por estar assistindo. E até a próxima. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.